Artigo 1256. Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das accessões. Parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Artigo 1257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem as sementes, plantas ou materiais a quem de boa-fé os empregou em solo alheio. Parágrafo único. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor. Artigo 1258. Se a construção, feita parcialmente em solo próprio, invade solo alheio, em proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, sem proporção à 20ª parte deste, e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte, e não se puder demolir a porção invasora, sem grave prejuízo para a construção. Artigo 1259. Se o construtor estiver de boa-fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos, que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Se de má-fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Capítulo 3. Da aquisição da propriedade móvel. Seção 1. Da usucapião. Artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquire-lhe-á a propriedade. Artigo 1261. Se a posse de coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião, independentemente de título ou boa-fé. Artigo 1262. Aplica-se ao uso capião das coisas móveis o disposto nos artigos 1243 e 1244. Seção 2. Da ocupação. Artigo 1263. Quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Seção 3. Do achado do tesouro. Artigo 1264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Artigo 1265. O tesouro pertencerá por inteiro ao proprietário do prédio, se for achado por ele, ou em pesquisa que o ordenou, ou por terceiro não autorizado. Artigo 1266. Achando-se em terreno aforado, o tesouro será dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta,
ou será deste por inteiro, quando ele mesmo seja o descobridor. Seção 4 da tradição. Artigo 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir, pelo constituto possessório, quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico. Artigo 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Parágrafo 1º. Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência, desde o momento em que ocorreu a tradição. Parágrafo 2º. Não transfere a propriedade à tradição quando tiver por título um negócio jurídico nulo. Seção 5 da especificação. Artigo 1269. Aquele que, trabalhando em matéria-prima, em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não se puder restituir a forma anterior. Artigo 1270. Se toda a matéria for alheia e não se puder reduzir à forma precedente, será do especificador de boa-fé a espécie nova. Parágrafo 1º. Sendo praticável a redução, ou quando impraticável, se a espécie nova se obteve de má-fé, pertencerá ao dono da matéria-prima. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, inclusive o da pintura em relação à tela, da escultura, escritura e outro qualquer trabalho gráfico em relação à matéria-prima, a espécie nova será do especificador, se o seu valor exceder consideravelmente o da matéria-prima. Artigo 1271. Aos prejudicados, nas hipóteses dos artigos 1269 e 1270, se ressarcirá o dano que sofrerem, menos ao especificador de má-fé, no caso do parágrafo 1º do artigo antecedente, quando irredutível à especificação. Seção 6. Da confusão, da comissão e da adjunção. Artigo 1272. As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas ou adjuntadas, sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem deterioração. Parágrafo 1º. Não sendo possível a separação das coisas ou exigindo dispêndio excessivo, subsiste indiviso o todo, quando a cada um dos donos quinhão proporcional ao valor da coisa, com que entrou para a mistura ou agregado. Parágrafo 2º. Se uma das coisas puder considerar-se principal, o dono sê-lo-á do todo, indenizando os outros. Artigo 1273. Se a confusão, comissão ou adjunção se operou de má-fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertencer, caso em que será indenizado. Artigo 1274. Se da união de matérias de natureza diversa se formar espécie nova, a confusão,
comissão ou adjunção, aplicam-se as normas dos artigos 1272 e 1273.